2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. O meu nome é Maria Madalena Freire e comigo tenho Maria Escaja, João Maria Joné e Zé Pedro Silva, que estava prestes a não vir, mas dá total prioridade a este programa. Não dá para falhar. É impossível, quase impossível não ter. A reflexão é prioritária. Como estamos, meus caros? Todos bem? Sim, senhora. Afinadinhos? Não nos queixamos. Vai-se andando. Agora com Zé Pedro Silva. Afinadinhos, é preciso afinar. Disseste afinadinhos? Sim, com a voz afinada. Nunca. Porquê? Porque eu não sou afinada. Pronto, Maria Escaja está negativa. Não estou. Agora É só uma constatação da realidade. Com Maria Escaja desafinada e com a presença certa de Zé Pedro Silva, vamos ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Vamos começar com uma notícia que fez engasgar metade do planeta, se não o planeta inteiro. A FIFA decidiu, não sei se foi bem a FIFA, mas o Infantino, que decidiu atribuir um prémio a Donald Trump, o Prémio da Paz. Sabemos que Trump tinha feito um bocadinho de birra por não ter recebido o Nobel da Paz. Então acho que Infantino, para acariciar um pouco o Presidente dos Estados Unidos, resolveu, é o primeiro Prémio da Paz que existe da FIFA, entretanto. Acho que o Comitê de Ética da FIFA agora também vai averiguar qualquer coisa, não sei bem o que é que vai acontecer, ver se isto vai de acordo com as medidas que a FIFA tem de ética. E na cerimónia, que era suposto fazer-se um sorteio, acabou por ser 1h30 de conversa de chacha, música depressiva. Não sei se ouviram a música que vai ser do Mundial. Eu não vi isso. Não. Eu não vi esse evento. Não, Pronto. mas sinto que se calhar devia. Atuações embaraçosas, jogadores de futebol a fazerem de atores, que também é sempre muito bom. E lá está, muitas carícias e elogios ao Presidente dos Estados Unidos por parte do Presidente da FIFA. A justificação oficial que deram para dar este Prémio da Paz foi pela promoção do diálogo e resolução de conflitos. Joana, quero-te perguntar o que achas que é mais inútil, este prémio ou a Taça da Liga? Eu tenho a dizer que acho que este prémio, quando foi criado, nós tínhamos mais ou menos uma ideia para quem é que ia, não é? Já há 2 meses que já nos tinham dito, e Gianni Infantino parece ter o QI das pessoas que acreditam quando Donald Trump faz aqueles posts a dizer 9 guerras acabadas nos últimos 9 meses, não é? Cada mês ele inventa uma guerra nova que acabou. Se calhar ele próprio queria para poder acabar. Sim, já houve uma das que está na lista é mesmo, Israel-Irão, foi ele que começou. Mas depois ele também mandou acabar, portanto, foi ele. É o maior, é um fazedor da paz. Também há de acabar a guerra Estados Unidos-Venezuela, acho eu. Se calhar não, se calhar fica lá preso. Na Venezuela? Nos Estados Unidos. Ele devido que ele tem algum histórico de fugir a combate. Um longo histórico mesmo. Exato. Eu não vi esse evento, mas vi que Donald Trump disse uma coisa, que ele não está satisfeito com ser o presidente mais impopular de sempre, que é um recorde que ele está a tentar roubar a Trump do primeiro mandato, né? com muita competitividade. Bem diz aquele ditado que é para que deves competir é contra ti próprio. Não é? Ele está focado nisso. É contigo próprio, aliás. Está focado nisso, tem taxas de aprovação no tema da economia em 20 pontos negativos, no tema das tarifas em 40 pontos negativos. E insatisfeito com isto, não é? E querendo sempre mais, disse que os americanos deviam passar a chamar futebol ao soccer. Isso para mim foi tipo, passou-se. Mas eu espero que concordes com isso, foi a única coisa. Não, eu concordo com isso. Sim. Mas isso foi uma coisa. Isso deve ser das medidas mais impopulares que alguém pode propor naquele país. Nesta competição de como é que Donald Trump pode ser mais impopular, isto foi quase pedir um impeachment, porque o senador Tommy Tuberville, que é uma pessoa com uma deficiência mental grave, que é do Alabama, e foi treinador de futebol. Mas deficiência diagnosticada ou por ti? Fui eu que diagnostiquei. Ok. Mas só nota-se. para esclarecer. Se ouvirem a falar, depois percebem. Foi treinador de futebol americano e agora é candidato a governador do Alabama. E nunca disse mal de Trump em público. E por causa desta frase disse, acho que o presidente teve mal, também não podes concordar sempre. Estamos a falar de uma pessoa que votava contra nomeações de Biden para vice-almirante porque votava contra todas as coisas que Biden fazia e a favor de todas as coisas que Trump faz.
até contra os próprios colegas republicanos que acham que ele exagera um bocadinho. E mesmo ele ficou chateado com esta frase de Donald Trump. Portanto, Donald Trump está claramente a tentar bater o recorde de presidente dos Estados Unidos mais impopular de sempre. Não sei se conseguirá bater o recorde de presidente mais impopular de sempre, ou sequer neste momento, dada a taxa de desaprovação de Emmanuel Macron. E também do Keir Starmer, contando com os chefes do governo também. Então, estão em 64 pontos negativos cada um. Portanto, os 15 pontos ou 20 pontos negativos do Trump são um bocadinho brincadeira de meninos a comparar com isso. Mas o do Canadá está popular, apesar de eles não ligarem muito a isto ser um mundial O dos presidente do 3 países. Canadá a ler o nome dos países naquele sorteio foi qualquer coisa. Olha, de também Donald Trump Curacao. chamou o presidente do Canadá o primeiro-ministro do Canadá. É o primeiro-ministro, exato. Mas Donald Trump chamou-lhe Mas presidente. o Infantino, obrigado por me comparares a uma figura incontestável. Não, e depois o Carney disse, ainda bem que foi promovido a presidente, e o Trump E disse, o- tem sorte que eu não te Mas chamei sabes que governador. ainda me é estranho não ser o Trudeau, Exatamente. que entretanto o Trudeau oficializou, eu sei que as pessoas não gostam que isto seja a CMTV, mas oficializou o seu namoro com a Katy Perry É esta verdade. semana. Também podia ser o café. Também Foi podia ser o Instagram café. official. Mas neste caso, ia-te perguntar o que é que achas que pode ser insuflar mais o ego de um homem, se é este prémio da paz da FIFA para Donald Trump ou se é o Globo de Ouro para Gouveia e Mel, que foi uma conversa que eu estava a ter com o Johnny no carro quando estávamos a vir. Eu achei que tu me ias perguntar se eu achava que grandes cantoras pop podem namorar com proeminentes políticos. O que é que eu acho que insufla mais o ego de um homem? Eu acho que, para mal dos nossos pecados, foi o Globo de Ouro para Gouveia e Mel. Sim. Estamos a sofrer as consequências dessas distinções todas e Há bocado disse isso. desse insuflar de Gouveia e Mel. Mas é que o Johnny acredita piamente que foi esse Globo de Ouro que o disparou para isto. Eu acho que pode ter sido um turning point da democracia portuguesa. Mudou a história. Tal como a feijoada da ponte mudou a história, também o Globo de Ouro pode ter mudado a história. Para mal dos nossos pecados, agora levamos com o Gouveia e Mel diariamente na televisão, graças a essa homenagem em forma de estatueta coberta de ouro. É coberto de ouro ou é pintado de dourado? Banhada. Banhada a ouro. É Acho que é banhado Epá, a eu ouro. não acho que Acho possa que ser. sim. Não é. Não acredito. Eu já que vou seja. procurar. Os dos Estados Unidos são os Tu nossos. estiveste ao lado de um este ano. Eu tive com um na mão, Pronto, mas então não tens que saber, lambi, tinhas não é? visto, Não tipo, andei trincado. a trincar o Globo de Ouro. Por acaso vejo um com alguma É frequência. Vou lá ver. É pena, mas Vou devia- adorar que as pessoas que não para a sabem o que próxima- aconteceu acharem que tu ganhaste um Globo de Ouro, mas vamos deixar. Ganhei. Vamos Foi deixar também o a do- categoria misteriosa. Ganhei. Qual é que o Gouveia e Mel ganhou? Mérito e excelência. Mérito e excelência. Para Ganhei ti. esse. Aliás, só ainda não me candidatei à presidência da República porque ainda não tenho 35 anos. Mas Exato. esperem mais um bocadinho, nas próximas já vou eu. Eu achei o comportamento da FIFA muito. Vou usar aqui uma expressão da internet que é muito pick me. Uhum. Pick me é uma expressão utilizada na internet para. É uma expressão um pouco, não sei se é necessariamente machista, mas talvez seja um pouco. É usado para descrever mulheres que fazem tudo para agradar aos homens, acabando por se anular a si próprias e às conquistas e reivindicações do feminismo. Portanto, achei este comportamento muito. Olha, o Nobel não te deu um prémio, mas nós aqui vamos dar. Toma este prémio da paz da FIFA que nós criámos especialmente para ti. Ridículo. Pois é, Pedro, mas qual é que achas que foi o objetivo do Infantino? Eu ontem acabei de, só desculpa interromper essa coisa, mas ontem acabei de rever VIP, porque nós vivemos continuamente em VIP, e ela de facto ganha não um Nobel da Paz, mas um prémio inventado. prémio da Cimeira da Paz do Nobel, Pois. que não é do. Não, nós pronto, vivemos em VIP. nós vivemos nessa série. Aliás, Portanto, antes vivêssemos, porque a realidade é mais distópica Não e sei mais se é. ridícula. Não sei se é. Qual é que achas que foi o objetivo do Infantino? Foi só que, olha, só para a organização disto correr bem, para seres meu amigo, toma lá este prédio, por amor de Deus, prémio. Prédios Prédio Trump já tem. tinha ele muitos. Não, o prédio tem vários. Então, na verdade tem naming de prédios. Naming. Vamos lá ver, eu acho que é daquelas coisas que claramente nós estamos num período da humanidade
e sobretudo nestes países do Ocidente em que manda a plutocracia, não é? Portanto, isto é o poder do dinheiro, e depois há uns sabujos, enfim, que pairam à volta, que andam ali a rodeá-los, que gostam de agradar na esperança de que toque alguma coisa, uma esmola, e portanto todos isto é quase, vamos lá, graxa, não é? Quer dizer, por usar assim o calão, não vejo outra razão. Donald Trump quer muito ser reconhecido por ser um pacifista, não é? E por isso, como dizia há pouco o João aí bem, inventa guerras. Umas ajuda a resolver, é verdade, e depois outras inventa, não é? E depois ainda outras, como é o caso para mim mais grave, da Rússia e da Ucrânia, em que se apresenta como isento, imparcial, neutral, mas é óbvio que não é. E portanto quer muito ser reconhecido como um pacifista, e portanto o senhor da FIFA deve ter, até porventura isto foi-lhe sugerido, não é? Então e se a FIFA atribuísse um prémio da paz? É uma boa ideia. E portanto há depois aquele espetáculo que é cómico, é uma andota, é um sketch. Eu tenho, como sabem, parte da minha vida profissional. E ainda por cima ao lado à frente da Presidente do México também, com tudo aquilo que tem envolvido os dois países, tudo isto a acontecer. Parte da minha vida profissional é escrever sátira, e eu quando vejo estas coisas eu fico completamente doido, porque isto era uma notícia que podia ser escrita. Donald Trump recebe o Prémio Nobel da Paz da FIFA. Isto é uma notícia cómica. E nós vamos Mas ver, há não muita é. coisa que acontece que podia ser escrito pela imprensa falsa. Eu sei. Ai, tiveste um bom shout-out esta semana, muitos parabéns. Aquilo está à venda, não sei do que é que estás a falar. Ok. Na rádio, numa rádio. Certo. Mas portanto, Achei que estavas a ser sabes que eu só ouço a TSF. Exatamente. Mas vamos lá, e portanto é um episódio absolutamente caricato. Quer dizer, Donald Trump vai receber o Prémio Nobel da Paz da FIFA, vai receber um Globo de Ouro da SIC também, ele próprio, mérito e excelência, é o melhor pastel de nata de Lisboa 2025. Aquele homem vai receber os prémios todos. Porquê? Porque Melhor enchido também. quem quiser, exatamente. O maior houve um flor. cartoon do político sobre isso. Bom rei também. Vários prémios inventados, tipo melhores cankles da América. Pronto, exatamente, quer dizer, mas vai haver muito esta, e o homem é facilmente conquistável por estas atribuições, porque ele fica reconhecido. Adora. Mas visto que o prémio temos o mundo, ou seja, eu nem sei o que é de chamar, prémio, sim. O design daquilo é um mundo. Já e está mãos, na sala oval. Já é isso, e mãos a agarrar o mundo, e que toda a gente diz que parece que são mãos do inferno a puxar o mundo. Tem um bocado mau aspecto aquele troféu. Tem. Mas o não Trump parece costuma banhado em gostar. ouro. Dourado ele costuma gostar. Mas para dar uma isso sim, Foi aquela a Casa sala Branca, oval, a Casa Branca vai ficar um palácio. Bem, mas aquilo é uma coisa. Mas vocês têm acompanhado os fenómenos de lettering ou não? Sim. Com aquela fonte toda Sim, Instagram. cursive. Eu gosto É que, sabes que a maior parte dos americanos nem sabe ler cursive. A sala oval está uma coisa absolutamente. Não, mas eu termino só para dar uma no cravo. Eu estou na ferradura. americano. Para dar uma no cravo na ferradura, e para terminar já temos que acabar com o tema. Exato. Eu digo uma coisa: de facto, a questão do futebol, aí eu tenho, quando eu gosto, tenho que dizer que gosto. E eu achei que ele, se bem que ele diz sempre com aquele seu ar um bocadinho de criança que conseguiu pôr o quadrado, as figuras geométricas dentro do buraco. It makes sense. Não, sim, futebol. Agora sim. Como quem diz, a gente aqui o futebol joga com a mão, e há uma cena que não faz grande sentido. E uma pessoa quando O futuro governador do Alabama diz não, que também se joga com o pé. também se joga o pé, é verdade, mas é essencialmente com a mão. Não tens mais nada. E portanto, quando uma pessoa tem que dizer, o Trump teve Mas aqui- prova a famosa teoria de que Donald Trump tem a opinião da última pessoa que falou com ele. Estava no coisa da FIFA. Achou certo e achou exatamente, sim. Verdade. Terminaste. Terminei. Vamos agora para a nossa reflexão. Vamos agora para o tema quente da semana. Não tem sido quente só esta semana, mas é quando vai acontecer. Anunciou-se uma greve geral. O que é que foi? Não foi nada a acontecer. Zé Pedro já está aqui Zé Pedro já está a pôr-se contra a greve. direito para o tema. Será que o Zé Pedro é a favor ou contra a greve? Bem, é isso que vamos ver. Anuncia-se uma greve geral para 11 de dezembro, que será amanhã, sendo que estamos a gravar este podcast na quarta-feira, será quinta-feira desta semana. Não é comum, mas também não é ligeiro. Não é uma greve sectorial, é geral. A palavra que dá arrepios a ministros e patrões. A razão apontada é o novo pacote laboral apresentado pelo governo, mas também os salários e custo de vida, a habitação
e uma precariedade estrutural que se tem apresentado, a greve é muitas vezes vista como um problema, mas também às vezes pode ser apenas o sintoma de um problema maior. Queres começar, Zé Pedro? Estás entusiasmado? Eu não, especialmente, mas Então não vamos começo. dar por Então pronto, se não queres começar, não começas. Maria Escaja, esta greve geral é a solução? É sintoma? Ou achas que é apenas um desabafo coletivo? Ou despropositada, como já algumas pessoas a conotaram? Despropositada não é de certeza. Acho que é sintoma e acho que é uma reivindicação bastante importante. Saiu ontem uma notícia que diz que a greve pode custar 792 milhões à economia. Isso significa que os trabalhadores estão a produzir estes valores. E se este dinheiro existe e se este dinheiro é produzido pelo trabalho de quem trabalha, passando a redundância, porque é que o governo quer precarizar e tirar direitos aos trabalhadores? Este pacote laboral, que eu espero honestamente que não passe, tem várias questões e eu acho que se tem falado muito sobre elas e que a maioria delas são conhecidas, mas é impressionante a forma como o governo quer precarizar ad eterno os trabalhadores portugueses que trabalham em Portugal. Já falámos aqui várias vezes sobre os direitos de maternidade e de paternidade que este pacote laboral retira. Corta horas extraordinárias, aumenta a possibilidade de contratos a termo. Isto são coisas que nos podem tocar a todos, mesmo a quem acha que este pacote laboral não se aplica a si. A verdade é que pode aplicar. Eu acho que Portugal tem às vezes um problema. As pessoas acham que não se inserem na classe trabalhadora. Há muita gente que acha que não se insere na classe trabalhadora e que está acima da classe trabalhadora, e na verdade não estamos todos lá. Eu tenho uma empresa, eu faço parte da classe trabalhadora, não é isso que me tira essa pertença a essa classe. E a verdade é que o governo está a atentar contra os trabalhadores e, portanto, é muito importante sairmos à rua amanhã. É importante que as pessoas façam greve, é importante que se juntem às manifestações, aos piquetes, à greve, e porque efetivamente a maioria de nós neste painel, portanto eu, o Johnny e a Madalena, na nossa vida adulta ainda não assistimos a uma greve geral. A última foi na altura, foi em 2014. A vossa vida adulta não assistiram? Eu não era adulta. Não éramos adultas, não. Em 2014, quer dizer, era adulta no sentido em que tinha mais de 18 anos, mas nem sequer vivia cá, na verdade. No meu caso, eu nem sequer vivia cá. Eu tinha 15. E eu acho que o facto de Portanto, só aí estarmos a assistir a uma greve geral neste momento, que me parece que vai ter uma boa adesão, é sintomático do que o governo está a tentar fazer. E todos à rua amanhã. Bora lá, malta. Ainda bem que disseste isso da adesão, porque ia perguntar ao Johnny se sentes isso, não sei se há maneira de sentir, não é? Mas lá está, como a Escaja disse, eu nunca vivi em adulta uma greve geral, não sei bem como é que se sente, se as pessoas vão tomar favor a esta causa, mas achas que vai ter impacto como as que tiveram anteriormente? Porque eu lembro-me que era uma grande coisa no país, era uma grande notícia e via-se magotes de gente na rua. Se achas que vai ser essa dimensão de livros de história, ou se achas que as pessoas já estão, não é já estão, porque o nosso povo está um bocado assim, mas adormecidas ou dormentes àquilo que se está a passar, ou porque não falamos só do pacote laboral, também é um bocado das condições de vida com que temos estado a lidar, e também a par desta notícia que saiu do The Economist a dizer que Portugal é a melhor economia de 2025, não haver reação perante isso. Melhor economia para quem? Aquilo tem umas métricas, não é? Uhum. E a melhor economia de um ano em que as pessoas não se sentem muito bem pelo mundo todo não quer dizer que seja uma economia ótima, quer só dizer que é melhor que as outras. E eu honestamente até estou mais à vontade para falar sobre esse tema do que sobre a greve geral. Este tem sido um ótimo ano para as ações portuguesas. Portanto, isso é uma das métricas que conta ali. Nós temos efetivamente uma economia em pleno emprego e há uma sensação geral de que o país, de todos os países, que eu acho que já tenho falado disso aqui várias vezes, que as redes sociais nos transformam em pessimistas crónicos, mas o país tem neste momento ótimas condições para crescer
e podia estar a crescer mais com um bocadinho mais de ambição e com menos pesadelos regulatórios, que eu acho que não estão essencialmente no Código Laboral. Acho que o Governo faria melhor na reforma do Estado em transformar agências como a APA para ter respostas mais céleres do que alterar o Código Laboral. Tens pleno emprego, mas o desemprego jovem não está assim tão pleno, por exemplo. Sim, mas é normal o número, as pessoas, nem todas as pessoas têm emprego logo, isso é uma coisa relativamente normal nas economias, haver mais desemprego jovem do que desemprego no geral. Mas sendo que tens a geração mais qualificada é um bocadinho preocupante. Não sei se é porque as pessoas também conseguem encontrar emprego no resto da União Europeia e têm tido bastante facilidade nisso. É evidente que, mas é isso, estas coisas são difíceis estas percepções são difíceis de combater. É evidente que as pessoas vivem melhor agora do que viviam há 15 anos quando foi a última greve geral, do que viviam há 30, do que viviam há 50, do que viviam há 100. Mas as pessoas querem sempre mais e comparam-se sempre e agora... Mas em questão... Desculpa. Neste caso as pessoas estão a tentar evitar retrocessos. Não sei se... eu agora estou a falar do estado da nossa economia. Não sei se a nossa economia está em retrocesso. Acho que pelo contrário, acho que a nossa economia... Não a nossa economia, mas as alterações à lei laboral são um retrocesso. Acho que há simplificações que são importantes e acho que há coisas que não fazem sentido. Não tenho uma posição tão fechada sobre o que é que estas alterações querem dizer e acho que lá está. Também é um sinal... Nestas coisas, as questões macroeconómicas são muito para grandes sinais e dar um sinal aos mercados de que Portugal está a convergir com a lei laboral noutros países europeus é um sinal de atração de investimento. Não sei se era preciso fazer desta maneira, mas percebo, e lá está, entrando dentro dessa lógica de que é uma economia atrativa, com preços de energia baixos. Não achas que essa justificação já está também um bocadinho gasta? Justificam sempre tudo o que vem, Web Summits e etc. É sempre, é para atrair investimento, mas depois na prática não se vê no dia-a-dia da pessoa comum. Investimento é a justiça, não é a lei laboral. Mas a justiça é uma questão maior do que aquilo que te pergunto também em relação ao artigo do The Economist é se a notícia não é um pouco ofensiva também para toda a gente que tem mensalmente, as pessoas não estão ok. As pessoas não têm, o supermercado não está ok, a habitação não está ok. Tipo, essa notícia pode dizer, a economia está a melhorar, mas a melhorar para quem? Está ótimo se tu ganhas estruturalmente, mas novamente, a notícia, de outros países. Levar a notícia como ofensiva acho absurdo. Completamente absurdo. A notícia o que diz é nós estamos melhor do que os outros países. Estamos melhor do que os outros países a controlar a inflação e a controlar a inflação em bens essenciais. São duas das métricas que eles usam. Não quer dizer que seja ótimo, não quer dizer que esteja tudo perfeito, quer só dizer que estamos melhor do que qualquer outro país da OCDE. Isso é bom. Isso é um bom sinal. Também diz, lá está, o valor das ações e do mercado. Isso é uma coisa, a maioria dos portugueses não tem ações. E os que têm, também não sei se a maioria dos que têm no PSI 20, portanto, também isso levanta algumas questões para o que as pessoas sentem na realidade, mas acho que a notícia é efetivamente boa e que é bom saber que Portugal, muito através do turismo, mas lá está, através da energia, de ser mais barata do que noutros sítios, através das suas condições naturais, tem potencial que precisa de libertar e para isso precisa de mais estabilidade política, para isso precisa de reformas profundas que, para mim, as leis laborais não são, concordo, o essencial. Acho que o Estado regulatório, como ele existe, não é a regulação existir, eu sou totalmente a favor de existir regulação, mas o facto de ela ser tão lenta e o facto da justiça também ser tão lenta são dois problemas que são mais importantes para a nossa perda de produtividade e até a nossa falta de rede de transportes públicos, são mais importantes para a nossa produtividade do que a questão da lei laboral, mas e também do que a questão da imigração. Acho que este governo tem pegado em coisas panfletárias da direita em vez de pegar em desígnios de regime realmente essenciais e tenho pena disso. Mas também acho que já não há tanta gente a trabalhar por conta de outra como havia, há muita economia paralela e a adesão a uma greve geral pode-se ressentir disso. Há pouca sindicalização, as pessoas não participam tanto. E o governo quer que haja menos ainda. As pessoas não participam tanto na vida em sociedade como participavam há 20 anos.
estão mais atomizadas, novamente falar das redes sociais e da economia das redes sociais. Há muita gente que vive disso hoje em dia, isso não existia há 15 ou 20 anos. Essas pessoas não vão fazer greve, não é? O influencer não vai, em princípio, um influencer não vai fazer greve. Depende do tipo de influencer que fores. Pois sim, mas é difícil. Portanto, não estou curioso. Se tiver muita adesão, ficarei surpreendido. Mas estou curioso. Zé Pedro, tu fizeste um tweet interessante, já não sei se foi ontem ou anteontem, sobre a notícia do The Economist, em que se juntássemos, queres referir como é que foi para eu não citar mal? Sim, a ideia de que a economia que está em melhor situação no mundo, o povo tem que se juntar todo para fazer uma vaquinha para subscrever a revista e conseguir ler porque é uma revista cara, não é? Uma pontaria, essa era a ironia. Mas não te escapas também da pergunta sobre a greve geral. Pergunto-te sobre as duas coisas, a tua opinião sobre como é que será a adesão, se achas que vai ser frutífero, se achas que isto é uma solução para um pacote laboral com que muita gente não concorda, e essa notícia do The Economist que vem numa altura em que se protesta isto mesmo, as condições de vida no nosso país. Eu acho que isso é um bocadinho diferente. A revista The Economist é de nicho completo, quer dizer, nós em Portugal temos esta coisa aqui de quando dizem mal de nós, saímos todos para a rua a chamar nomes a toda a gente, quando dizem bem passamos a adorar. A OCDE já fez um estudo a dizer que há uma dificuldade em interpretar certas coisas, nomeadamente esta, não é? Ou seja, este é um estudo muito específico, quer dizer, numa revista de economia, que o nome não deixa enganar, não é? Não. Portanto, está apetecível como um pastel de nata, é doce como um pastel de nata, portanto há aqui coisas para fazer, é essa a ideia. Não é mais do que isso, quer dizer, vale o que vale. Nós é que achamos que acabámos de receber um prémio mundial, olha, tipo Trump, não é? A economia do ano da FIFA, e isso não é um facto. Eu não sou tão otimista quanto o João Ney, aliás, ao longo destes programas todos que aqui tivemos, eu sempre fui o pessimista. Acho que a economia portuguesa está a crescer porque entrou muita gente para trabalhar, e ainda bem, e porque estamos agarrados a um PRR, mas nós temos ao virar da esquina Quem me dera que tivéssemos executado PRR. Mas executámos muito. Nós temos ao virar da esquina um problema gigante, porque a economia estruturalmente não cresce, no sentido da indústria, no sentido é tudo muito quase temporário, não é? Ou seja, vinham os unicórnios, afinal não vieram unicórnios e agora estão... Então não vieram? Não vieram, então todos aí para Abu Dhabi, estão todos aí para o Dubai. A Polónia agora quer-nos roubar o Web Summit, não sei se... Não, quer a Polónia, mas a própria... Que é uma economia que trabalha bastante bem. A própria Web Summit já está a anunciar a sua passagem para o Dubai, porque no contrato que fez com Portugal só não poderia haver concorrência junto deste espaço, mas o Dubai está fora dele e, portanto, podem fazer isso tudo. Ou seja, são coisas que não são a médio e longo prazo. Portanto, olha-se para isto, quer dizer, isto dizem os economistas, não sou eu que estou a dizer, que nós não temos provavelmente uma almofada e que temos muitos riscos pela frente. Porque existindo uma crise, que elas são cíclicas, não é? Nós não temos arcabouço para o Estado Social, para as prestações de desemprego, as prestações sociais, tudo isso. Portanto, as notícias não são boas. Agora, que é um bom ano relativamente com o controle da inflação, relativamente à atividade bolsista, o que até para nós é um bocadinho inóspito. Mas nem foi na atividade bolsista que nós nos destacámos mais. Não, é o pleno foi no emprego. Crescimento de emprego. É tudo isso, exatamente. Crescimento económico. Mas é uma coisa conjuntural. Não, isto não é estrutural. E na inflação, no controle da inflação. E, portanto, a notícia, claro que o estudo é bom, é melhor do que outro, mas é o que é, e deve ser visto neste contexto, não é? O ano passado ganhou a Espanha. Ganhou a Espanha e acho que até ganhou mais do que uma vez, sim. Porque Espanha tem sido, nos últimos anos, o que agora Portugal foi reconhecido como tem sido Espanha, não é? Se bem que a questão do emprego em Espanha é diferente. E Espanha ficou para aí em segundo este ano. Certo, é ficado. Mas depois temos aqueles exemplos que a Colômbia é o quarto. Mas depois, a nossa leitura, mesmo em termos às vezes de imprensa, é um bocado estranha, porque eu cheguei a ler que ficámos em primeiro das 36 economias mais ricas do mundo. E é preciso um certo cuidado com estas coisas, enfim. Agora, vamos lá ver. E depois, tu falavas há pouco se é ofensivo. Claro que eu concordo com o Johnny, não estamos já a falar do campo, isto não pode ser uma ofensa, não é? Agora, a questão é que esta economia, para a Economist e para o Financial Times e tudo isso, pode ser apetecível, mas tem problemas graves, que é a distribuição de riqueza. E por isso é que cada vez menos hoje se utiliza a questão do PIB, porque a análise deve ser sobretudo ao nível do rendimento per capita e não da produção, não é? Porque isso, repara, países como a Irlanda, não é? Que tem lá as Googles, as Apples, tem lá tudo. Produzir muito. Exatamente, pronto. E aquilo que se sente em Portugal é isso. A economia parece apetecível para os abutres, entre aspas. É apenas metafórico. Mas a economia em si não faz uma distribuição de riqueza que
que não gere descontentamento, não é? Portanto, e sobretudo as pessoas quando veem o ranking da Economist a pôr-nos sempre primeiro, depois dizem, mas a minha vida está igual, porventura até está eventualmente a retroceder, quer dizer, e isto agrava um bocadinho aquela sensação de desconforto que anima imenso os populismos e as demagogias, como a do Chega, que se alimenta disto, não é? Em Portugal e não só. E a respeito da greve geral? Repara, a greve geral, eu sou contra por uma razão muito simples. A greve é um privilégio. Não, é um direito. A greve é um privilégio, nem todos podem fazê-la. É um direito. Amanhã há muita gente que vai tentar ir trabalhar e porque precisa mesmo de ir trabalhar e não vai conseguir. Eu sou completamente contra isto. Em Portugal, a greve é um direito, isso não há a menor das dúvidas, eu não o contesto. Agora, não posso dizer que sou favorável porque eu não sou obrigado pela lei a dizer que sou favorável. A greve é um privilégio. Só alguns trabalhadores é que a podem fazer. E como digo, amanhã há muita gente que precisava de ir trabalhar e não vai conseguir. E, portanto, eu acho isso lamentável. Agora devemos protestar, que eu sou contra o código eu sou contra a proposta laboral como ela está. Eu já estive a analisar aquilo tudo para trás e para a frente, as mudanças todas, e eu sou contra por uma razão muito simples, porque estamos ali em flexibilidade sem nenhuma proteção. Mesmo os modelos de flexi-segurança nórdicos são flexi-segurança. Há uma flexibilidade no mercado de trabalho, mas há proteção. O que este governo está a fazer é só flexibilidade e não há proteção. Então acho bem que as pessoas... Ele retrocesse em vários... A questão também de voltarmos à questão da negociação direta em detrimento da coletiva. Portanto, isto também é retrocesso. Então, mas como é que o povo pode reivindicar a sua opinião? Era o que eu te ia dizer. Olha, quando foi o governo mais complicado da história recente, da nossa história, que foi qual? E que não teve a ver apenas com as suas escolhas, mas que foi o Passos Coelho, da Troika, como é por mais evidente, por estar a cumprir um memorando que foi assinado por todos os partidos, menos aqueles que nós sabemos e alguns que nem sequer iam às reuniões, mas que foi assinado pelo PSD, CDS e PS. Na execução do memorando de entendimento, este país, como é evidente, ficou em transe. Compreende-se, não é? O povo reage muito àqueles cortes todos. Fez uma manifestação que foi absolutamente histórica. Manifestação. As pessoas desceram famílias, foram milhares, não digo milhões, mas milhares na rua, a descer as avenidas todas, e um protesto tremendo que o governo levou pancada e não foi pequena, com aquela gente toda na rua. Essa é uma forma de protesto que afeta muito menos a economia e que é menos privilégio. Eu insisto, amanhã eu percebo, eu vou dizer isto, eu percebo quem faça greve. Percebo perfeitamente, acabo de dizer que, na minha opinião, e tive a estudar toda a proposta, como ela está. Mas também tenho uma coisa, se o governo deixa que se realize uma greve geral, e se daqui a 2 dias está a recuar em pontos essenciais... O governo não tem que deixar nem deixar de deixar. Não, mas continuam a falar em negociação. Ora, não, quando eu digo deixar é porque se houvesse negociação a greve geral podia cair, não é? Certo. Pronto, se o governo deixa que se realize a greve geral e depois na negociação recua nas suas principais bandeiras, está a gozar com isto tudo. Portanto, porque eu ouvi o Primeiro-Ministro dizer que ainda estamos em negociação. Eu digo, calma, então como é que é? Não é depois de uma greve geral que o Governo vai recuar. Portanto, por isso é que eu fui estudar a proposta agora. Pode ser, porque admito que pode fazer-se ouvir, os trabalhadores podem fazer-se ouvir. Não, isso não tem. A greve geral, nessa medida, não acredito que tenha qualquer impacto. É apenas o povo fazer-se ouvir, certo, mas o Governo não vai recuar por aí e, sob a ameaça de uma greve geral, devia recuar nessa parte. Porque, repara, os sindicatos e os trabalhadores não estão a fazer bluff. Tu estás a dizer o Governo deixa acontecer uma greve do ponto de vista de prolongar as negociações para depois, ou seja, o Governo não recua antes da greve, deixa a greve acontecer. Eu não conto que haja recuos do Governo daqui para a frente. Eu não conto que haja recuos daqui para a frente, e por isso é que eu fui já analisar a proposta e acho que é, de facto, criticável, condenável. Agora, a forma de protesto é que toda a gente diz que é um direito e que é tudo isto, mas não é. Esta greve no seu formato é um privilégio. A greve incomoda. A greve é suposto incomodar. A greve não é. A greve não é. Estou a dizer contra Passos Coelho, deu-lhes uma pancada naquele governo. Eu acho que até de certa forma. Estás a falar do que se lixa a Troika? Das manifestações que se lixa a Troika? Não me lembro como é que se chamava. Isso foi mais de 1 milhão de pessoas na rua. Pronto, então, exatamente. Não foi greve geral nenhuma. Foram as famílias de rua até carrinhos de bebê, em que o governo percebeu naquele dia e toda a Europa percebeu que aquele governo não tinha apoio popular. 1 milhão de pessoas na rua. Mas e agora podias pôr 1 milhão de pessoas na rua num fim de semana? É assim, por mal que estejamos agora, não estamos Troika mal. Portanto, é mais difícil juntares 1 milhão de pessoas na rua neste momento. Mas, Zé, a greve é suposto incomodar. A greve não é uma coisa cómoda. A greve não é uma coisa que tu possa... Ou seja, não é uma coisa que quem não está a fazer possa ignorar. Uma greve geral é suposto parar um país. Uma greve geral é um privilégio.
não é A maioria dos trabalhadores portugueses amanhã não pode fazer greve. Olha, e se não fizer greve, menos direitos ainda vai ter. Por uma razão, e tu repara uma coisa, isso explica-se pelo grosso. Aliás, uma das propostas propostas de alteração neste pacote laboral é precisamente alterar direitos à greve e aumentar, as categorias de serviços mínimos e restrições à liberdade sindical. Portanto, quem não fizer greve amanhã pode não conseguir fazer greve da próxima vez que quiser fazê-la. Conheço algumas pessoas que eu diria que era óbvio que fariam greve, que não vou fazer, e isso dá-me a dar um mau sinal sobre o que é que será a adesão. E porquê que achas que não vão fazer? Porque as pessoas têm medo de ser despedidas, de ter a progressão de carreira afetada, porque a solidariedade existia se as pessoas se conhecessem. E também perdem um dia de trabalho. Quem são estes casos que vão ser afetados por esta lei laboral? Quantas pessoas são? E quantas pessoas é que conhecem pessoas que podem ser? Muito mais do que pensam ser. Isto vai ser complicado eu acho que é complicado de vender, mas vamos ver. O Zé estava a falar do incómodo e das pessoas que não conseguem chegar ao trabalho. Isso também é uma consequência de uma greve geral. Eu não acho que as greves não devam causar incómodo e parar o país, que isso é ridículo, uma greve geral que não para um país, não é isso que eu digo. Mas o metro devia ter serviços mínimos. O que eu digo hoje, e vai ter, mas é que então tu defendes que se para um país, mas que não se incomoda? Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi, há hoje outras formas de protesto em que é sinalizado o descontentamento relativamente a governos. Incomodam, os governos perdem completamente o apoio popular. O governo de Passos Coelho, a partir do momento em que teve 1 milhão de pessoas na rua, de todos os partidos, não era uma manifestação do Bloco de Esquerda, não era uma manifestação do PCP, não era uma manifestação da CGTP, era uma manifestação de todos os partidos, estavam famílias na rua. Foi o CDS que organizou. Não, digo, estás a ver, estás-me a mudar tudo o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que aquela manifestação, aquele protesto, causou muito mais danos na imagem de um governo e na sua legitimidade popular do que a greve da manhã, posso-te garantir. A greve da manhã, sabes o que é a greve da manhã entendida? Sim. Isso são os partidos da esquerda, a CGTP. Vamos embora, não querem trabalhar. Mas quem é que tu achas que organizou quando tu tens as pessoas na rua, estavam pessoas. É que eu sei quem é que organizou a Troika. Eu não estou a falar de organizar, falar com o Presidente Municipal para pôr barras. Estou a dizer de quem lá estava. Estou a dizer de quem lá estava. Estavam famílias de todos os quadrantes políticos. Pronto, e amanhã também podem estar. Mas achas que a legitimidade popular tem mais força do que o incómodo que uma greve geral causa e que leva as pessoas, tipo, porque é que estão a fazer isto? Porque é que eu não consigo chegar ao trabalho? Porque é que eu não consigo transportar-me hoje em Lisboa, Porto, onde seja? Foi por causa disso. Então o governo tem que resolver isto, não concordo nada com isso. Percebes? O que é que pode ter mais impacto? Em termos de eficácia, o que causa mais danos a um governo, na minha opinião, acho que as pessoas verem a televisão uma massa de gente. É uma demonstração de protesto enorme, que se perceba que não é de facção sectária, que seja ampla, não é? E no caso de Passos Coelho, essa manifestação obrigou a uma mudança no governo. E porquê que achas que as greves gerais, como estavas a dizer e comentaste, é sectária ou de facção? Porquê que achas que é assim? Organizadas pelos sindicatos, e é uma questão de privilégio, eu insisto, amanhã quem vai fazer, a maioria esmagadora dos trabalhadores que farão greve amanhã são trabalhadores da função pública, porque podem fazer greve, e o que eu te digo é que há muitos trabalhadores, que é uma gigante maioria, que não vai fazer greve amanhã porque não pode. Há uns que vão fazer porque não têm forma de chegar ao trabalho. Não, mas estavas a falar de facção política, certo? É isso que eu te pergunto, porque é que achas que é assim? Uma vez que até no PSD, nos trabalhadores sociais-democratas, há questões relativamente a esta proposta, porque depois estas coisas, se achar que quem está contra este pacote liberal é de esquerda, é tão irritante isso. Então, mas tu próprio disseste há bocado que a greve ia ser... Não, porque são coisas controladas pelos sindicatos. O que eu te digo é que até os trabalhadores sociais-democratas estão contra esta proposta de lei. Portanto, há espaço para um protesto que fosse nacional, amplo, contra estas medidas do governo. E tens pessoas do CDS contra também. Chicão, por exemplo. O mais ridículo nisto tudo é que isto nem sequer é prioritário. Neste país precisa de reformas. As reformas estão em fila, estão em lista de espera. Já têm as pulseiras da triagem de Manchester. Há uma que tem a pulseira amarela, há outra que tem a pulseira... E estamos a falar da legislação laboral, que não há urgência nenhuma. Quer dizer, portanto, isto é tudo parvo, não é? Não tem razão de ser. E, portanto, não há urgência nesta... Olha, não vais mais longe. Até o estudo da Economist prova, de certa forma, que não há nenhuma urgência numa revisão da legislação laboral. Até o estudo da Economist. Que não está a ser um entrave, portanto, não é? Não há urgência, a proposta não é boa, é um retrocesso, vai contra as políticas da União Europeia, vai contra mesmo a flexi-segurança, que sempre foi aqui a paixão de alguns partidos, mas isto não é flexi-segurança, é só flexi. Portanto, tens isso tudo. E, portanto, havia forma de levar as pessoas à rua a protestar contra isto.
Quando tens uma greve de sindicatos estão muito afetos a partidos, e quando é uma greve durante a semana, que muita gente, insisto, não pode fazer a greve, gostava, mas não pode, nem sequer pode abdicar de um dia de trabalho em termos de salário. Eu não acho isto a melhor forma de protesto, é só o que eu tenho a dizer. Mas, repara, não estou contra, não é? Não digo, como fazer. Não, ok. Acho que há formas de protesto mais eficazes, que causam mais danos políticos aos governos, que os obrigam de facto a inverter o rumo, porque percebem que perderam o país, que foi o caso de Passos Coelho, não é? Por acaso acho que uma greve geral é bastante incómoda. Vamos para ver o governo. efeito da greve geral. Eu não acredito. Hoje lá eles recuam, porque eu insisto. eu estou Tudo contra. depende da adesão. Vamos agora passar para o próximo tema, que é a Eurovisão. Também tem gerado muita discussão. Israel foi confirmado, a sua participação foi. A participação de Israel foi confirmada. Fiquei tão abananada com a notícia que eu nem consigo falar sobre ela. Israel vai participar na Eurovisão, mas isso implica que muitos países desistam da sua participação na Eurovisão, incluindo Espanha, os Países Baixos. Eu aposto, não sei porquê, mas eu aposto a daquelas pessoas que ainda diz Holanda só porque sim. Porque tipo velho do Restelo. Sim. Não sei, olha para ti e pensei, este gajo deve dizer Holanda. Este Tu gajo dizes disse, Chequia. eu prefiro dizer Holanda. Dizes Chequia. Sai-me agora Dizes Turquia. desde o europeu que. Turquia mudou de nome? Eu prefiro. É Turquia? Sim. Olha, esse foi o único nome que eu acho que o Carney disse bem. Pois, não Foi o faço único. ideia, não Eu sei prefiro, quem é que ele é. eu prefiro dizer Holanda. Isso é um bocado, sabes, como o acordo ortográfico. Eu não sou como o Miguel Sousa Tavares, que não o utiliza por razões patrióticas. É aquela cena de, não vou aprender outra vez, não, já aprendi uma vez. Mas há coisas que já saem naturalmente, infelizmente. Hoje em dia já me faz confusão por alguns X e alguns Também a mim. Também a mim. Às vezes estou a pôr ali a Estou coisa a e dar digo toda assim, a por põe lá essa. óptimo, põe lá não, parece. óptimo. Eu utilizo sempre, Não, mas há, ótimo já não dá. é tipo farmácia com PH, não é? Tipo, Direto. Tu és desse tempo. Não, calma, tu és desse tempo. Claro que não. Vocês não, vocês são Repara um que isto é bocadinho mais jovens e tu és interessante que o bocadinho tema da mais velho. Eurovisão. Pois é. Alguém aqui é do tempo em que, além de se escrever com capas e com X no MSN Messenger, houve uns meses em que as pessoas substituíram os Fs por PHs. Então os gajos. Ninguém apanhou isto, só eu é que Os gajos da apanhei. extrema-direita não fazem isso agora? Não, eles substituem-os por vez. Eu não faço ideia do que estás a falar, mas eu sou do tempo do Mirk. Não, mas no Messenger houve um momento na minha pré-adolescência em que, em vez de Fs, punhamos PHs em tudo. Não. Tipo, todas as palavras que Por tinham acaso eu F não me passaram a lembro ter disso. PH, mas Mas eu também não sou do teu depois tempo. percebemos que aquilo Muito. dava muito tempo, demorava muito tempo Há a alguma escrever. cultura online de foda-se com PH. Pois há. No Twitter há bastante. E conceito de É Steven. capaz de Quando ser eu usava o Twitter, é capaz de ser uma reminiscência disso. É para os algoritmos não travarem. Ele só quis dizer palavrões. foda-se. Foi o único. Não, não. e a pumba, a multa da ERC. Foi Não, mesmo porque cortado. Foi mesmo relevante. Mas pronto, dado que achas este tema mais interessante que a Eurovisão, convido-te a moderar e a lançar um tema. Estás à vontade. Não. Eu então vou começar. E atenção, eu tenho que reforçar, para os ouvintes saberem, nós conversamos sobre o que é que vamos conversar no dia anterior a E eu este queria ter podcast. falado João sobre Maria os Jónia debates. nunca Nós dá vamos falar dos Responde. a debates. sua contribuição, Não, mas ontem sempre dei. no dia do podcast vem refilar sobre os Não, temas. mas isto hoje é mentira, portanto, é daquelas coisas. Isto é daquilo, olha, é, Mas, único, mas é a pode única fazer uma coisa. pergunta sobre a Eurovisão e tu Não. podes dizer, o debate de ontem. Não. É a única coisa que eu vou fazer clipe para as redes sociais. Vai ser este shirt aqui. Pois vai ser é, em defesa do Johnny, Ele ontem teve disse. a ver O os que é que- debates todos para poder mas falar nós já sobre tínhamos dito debates. antes, nós já tínhamos dito que Mas não tu íamos falar mais de eu debates. aposto que tu consegues Pelo menos fazer uma passada da Eurovisão para os debates facilmente. Não, eu agora. Consegues fazer e assar. tipo aquele exercício da Wikipédia, sabes? De Sim, passar eu queria de- só dizer que acho que Países Baixos é uma coisa que não se pode permitir. Porque tem a sua algum. existência. Não, tem alguns. Dizer Países Baixos tem algum expansionismo envolvido. É verdade que a Holanda é uma província dentro daquele país. Certo. Quer espirrar? Já espirrei, obrigada. Pronto. Não faças isso, faz mal. Era para interromper. Mas Mas por outro lado, se fôssemos ser rigorosos com o que são os Países Baixos, isso inclui a Bélgica. E a Bélgica não é a Holanda. Não. Portanto, não é. É daquelas coisas tipo Grande Israel. Mas o que é a Bélgica? É um país. Isso fica-te muito a mal. Madalena está aqui a discutir isto. Eles falam inglês, a seleção fala inglês, falam inglês uns com os outros na seleção. Tipo aqueles colégios internacionais E o Ronaldo onde os fala putos o quê? têm que falar inglês uns com os outros. Sim. O Ronaldo fala espanhol, portanto Portugal não é um país. Ronaldo não fala bom. nada. Estamos mesmo no bar de Bélgica, tipo, como Sim. Isso é altamente reacionário, por acaso. A Bélgica é um grande ideal liberal.
Isso é ligeiramente até etnonacionalista. Não sei se Madalena Freire, não sei se não queres acredito. votar Sabes o que é que ele me está a insultar? Porque eu não sei se queres votar no André Ventura, eu expus-te aqui e agora pronto, tens que fazer esse. Não, mas esse se quiseres acrescento votar no para André ficares Ventura, ok. ele vai estar no boletim de voto e tu Sim, vou tens ponderar. obviamente as posições dele. Vou Porque a ponderar. Bélgica, Acho que, aliás, os nossos ouvintes o que devem achar a mais é Bélgica isso. não é um país porque não tem um povo. Porque a são. Bélgica? Essa pergunta foi. O que é que é? Pronto. Não é filosófica? É. Mas bem, Eu acho que a Madalena estava a levar isto para vês, mas- sabes o que é que gera estas discussões? A Eurovisão, porque é um espetáculo extremamente A politizado Bélgica e é tem muito uma interessante. revolução bem gira e que vale a pena estudar. Boa, então olha, queria um podcast Eu sobre adoro isso. tudo. Mas entre outras tu referes coisas. a revoluções como, olha, bem gira. Mas entre, Mas depois está contra greves gerais, por entre exemplo. outras coisas muito interessantes Não na é bem história da contra. Bélgica. Também não é um terço. entusiasta. Um terço. Mas também não é. Eu não sou contra greves gerais. Um pouquinho. Também não és entusiasta da greve geral. Esta especificamente não sou. Não partidário. te entusiasma, não te arrepia. Não, Mas eu sou a favor que exista e que as pessoas possam Não fazê-lo. te arrepia quando a greve geral te sussurra ao ouvido, não acho te dá, que- não eu acho que não esse é o arrepia país- as tuas espinhas. País com 900 anos que olha para os outros e diz: você não é um país. Cresça. eu não sou um país, eu sou uma pessoa. Não sei, mas se Também não se tens pensamos nada ao a nível das nações, não é? Assim, nós temos as fronteiras mais antigas, não é? E portanto podemos chegar a qualquer país e dizer: essa cresça. Quem é você? Quem é você? Mas Bélgica. Mas sabes que esse é o único argumento que nós Ouça, temos você para dizer Mesmo alguma mesmo os coisa. Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos. Não, mas isso é não, mas Estados Unidos Não, é mas insultado esses por falam, qualquer mas coisa. esses- Mas esses nota-se. merecem, é isso. É Pois, isso. os É Estados assim, Unidos nota-se. nada contra especificamente a Bélgica, mas há algo contra. Tipo, Não, se eu jogar contra a Bélgica Estados no Unidos europeu ou têm no aquela, mundial, vai-me irritar se eu perder. É tipo, que é isto? Ingenuidade dos jovens Já que aconteceu. acreditam que É são muito que infantil, sabem não é? tudo e depois afinal não Exato, sabem nada. é. Depois mais tarde percebem que afinal não sabiam nada. Esses processos são algo injustos porque a formação dos países em termos simbólicos é muito diferente da formação dos países em termos práticos. E depois também há as coisas. Esta conversa das fronteiras mais antigas do mundo exclui a anexação de Olivença, exclui o facto disto ter sido uma província espanhola até 1640. Tipo, nós não contamos com os intervalos. Claro. Contamos só continuamente com o que nos dá imenso jeito. Então e se o critério de participação na Eurovisão fosse esse? Ser da Europa? Não Isso só era- isso, tramava mas a isso tirar a Austrália. Austrália, coitado, eu gosto, eles são divertidos. Mas o que é que a Austrália está a fazer na Não sei, Eurovisão? são nossos amigos, é tipo, ok. Mas não são da Europa. Eu Não, não sei. são. A Europa são os Aqui é deslocados. Commonwealth? São os deslocados da Europa lá. Tipo tudo, então a África do Sul não vem, não Também pode podiam vir, participar? mas só a província do Cabo. Mas o critério ser a formação de fronteiras, por exemplo, é que assim, se calhar Israel não participaria. E já agora os PALOP, Angola, Moçambique não podem participar, também o Brasil, Mas isso é Cabo diferente. Verde, Guiné não podem participar na Eurovisão. Podemos nos focar, Isso é vamos diferente. focar. A Austrália. Quer dizer, Israel pode, mas Angola não? Voltando ao etnonacionalismo da Madalena. Olha, para já, ponto número 1, muitos esquerdistas diriam que Israel é um país europeu, um país colonial europeu que ocupa aquela região. Portanto, Mas não é na nesse sentido. Europa. Nesse É um sentido. imperialismo. E no mesmo sentido a Austrália, que é um país de maioria branca. A Madalena, que é etnonacionalista, de certeza que consegue concordar que a Austrália faz parte da grande Europa, tal como eventualmente os Estados Unidos e o Canadá. Então mais vale fazermos a Mundovisão e mete-se lá toda a gente. Mas o que é Euro porquê? Pois é. Não é Euro porque é promovido pela União Europeia. É Euro. Só porque são países europeus. Não, é porque é European Broadcasting não sei o quê. European Broadcasting não sei o quê pode de facto prestar serviços. Olha, fora a da Fórmula 1 Europa. durante muito tempo era Eurovision e dava no mundo inteiro. Atenção, cuidado, é uma questão mesmo de transmissão. E até eu ia controlar aqui a música da Eurovisão, mas não vou. Então, Tá, 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 tá. boa, fixe, gostei. É muito interessante. Mas pronto, Johnny, Quando achas aparecia que aquela- Portugal deveria ir nessas condições? Já estás tão entusiasmado com o tema? Quem é que vamos mandar? Quem é que vamos mandar? Já se decidiu? Não, isso é só em fevereiro, março. Ok. Não. Então, Portanto, tu, de acordo com quem ganhar, dizes se nós devemos ir ou não. sim. Acho que isso era o critério certo. Se tivéssemos hipótese de ganhar, devíamos. Quem Eu é acho que é isso seria, que o governo está tendo em a fazer. conta os exemplos passados, quem é que, por exemplo, tu gostaste que fosse e quem é que tu não gostaste? Eu não faço ideia. Não, tens, por exemplo, sabes, Salva Sobral, Napa, Conan Osiris, Cláudia Pascoal, a Mimi Cat, Estou familiarizado com alguns desses nomes. pronto. 60%, mais ou menos. Eu 100%. Sim, tu, é normal. Dado que tu estás minimamente interessado Este neste... programa é difícil para falar disso porque e isto não vem com qualquer tipo de preconceito. Mas, Todo este tema tu estás a ser preconceituoso. mas falta aqui um bocadinho de representação LGBT para poder comentar este tema com profundidade. Eu sou LGBT. Sim, és tu e pronto. Tu também se calhar Eu não queres sei contar. porque é que estamos a questionar as sexualidades alheias.
Olha, Mas falta. Eu, por exemplo. Tu estás enterrado neste segundo tema. Eu, por exemplo, não tenho. Eu vou adorar não ver tenho- a não caixa de tenho comentários. Eu também vou ser capacidade- insultada, mas eu vou adorar ver para ti. Eu também vou adorar ver para ti. Eu não tenho capacidade para. Por favor, vão ao Spotify comentar. Já o oco está morto, não é? Portanto, uma pessoa pode dizer essas coisas. Já se pode dizer. Mas- Saímos da clandestinidade. Mas depois. Podes dar a tua teoria do que é que tu és? Que tu já me disseste o nome. O que é Que é tipo. sexualmente? Não. Aquilo de. Dark woke. Isso, obrigada. É isso, Dark Woke. Para as pessoas irem investigar, que o João que é Maria Dark já nem Woke? disse. Dark woke é tipo quando és super politicamente incorreto, mas só com pessoas que são fascistas. Ah, ok. Isso é fixe. É Por direcionado. exemplo, dizer, no não outro é dia na eleição da Virgínia havia uma candidata afro-americana republicana, trumpista, e uma candidata branca, loira, de olhos azuis, democrata. E uma democrata levou um cartaz para um comício da candidata republicana em que dizia se eu não posso ir às tuas casas de banho, tu não podes beber nas minhas fontes de água. Ah, não. Afinal, não curti. Isso é que é Dark Woke. Não curti o Dark Woke. eu gosto. Não curti nada mesmo. Mas, Zé Pedro, tens É um alguma conceito, opinião sobre eu este acho. assunto ou vais só deixar eliminar este tema continuamente? Tenho, ouve lá, eu acho. Ouve lá, Escuta, eu teria preferido debates também. Eu acho que a Eurovisão da canção é um. Nós estamos a falar, desculpa. eu vou Se dar- vocês querem outros temas, estamos a dizer. Nós estamos a falar de debates há 3 semanas, é sempre a mesma não, mas coisa. repara. Não há Vai mais ser- perguntas vai ser para assim fazer. até ao final do mês e Epá, olha, acabou. e temos Até ao Natal não há debates, e não há temos- presidenciais. Temos depois campanha, Não temos há. eleições. Então, Isto é a ditadura de Madalena Freire e nós vivemos nela. eu vou-te dizer então. Para já deve-se começar por mudar o nome, porque aquilo não é Eurovisão da canção, aquilo é Eurovisão da política. Repara, eu não Mas acompanho. isso desde sempre. Eu não Até o acompanho Mundial é isso. político, o Euro Tudo é é político. político. Viver é um ato político. Exatamente. Repara, Malditos marxistas. eu não acompanho a Eurovisão da canção, ou simplesmente não tenho nada contra a atenção, mas não acompanho espetáculos. Não tenho nada contra a canção em si. Quer dizer, tenho que dizer que não é uma coisa que eu conheço. Porque estás a falar de cantores, não acompanho. Não há nada contra, cada um gosta do que gosta, por amor de Deus. A questão não é essa, a questão é que. Era exatamente o que eu estava a dizer há bocado, mas aparentemente é cancelável. Mas a Madalena não estava a O que dizer eu te que digo se gostava ou não. eu não É uma sou- questão de cultura. Eu geral. amo, Vocês- tenho que amar. Por exemplo, vocês não seriam as pessoas que eu vocês são convidava muito para virem comigo ao Joker. Porquê? Porque Então, vocês só- não sabem nada da cultura pop. Ai, não. Nunca seriam o meu super Joker. Eu, Agora aliás, vê. eu era grande Tu eras grande super Joker. Eu Desculpa, implorava-te sim. que não me convidasses para o Joker. A questão, eu sou ligeiramente contra esses boicotes e vou-te explicar porquê. Como greves. Mas só ligeiramente. Não, só ligeiramente, é só um bocadinho, só uma pitada. E vou-te explicar porquê. Porque sou também levemente contra esta hostilização que se faz de povos inteiros, no sentido em que eu disse exatamente o mesmo quando foi a questão das sanções à Rússia. Portanto, ou seja, espero estar aqui a manter alguma coerência. Quando foi a questão da Rússia, quando foi a Tu vais questão... votar António Filipe? Quando afinal? foi aqui, Deus me livre e guarde. Mas Desculpa, estás agora doido, pelo amor de confundi, Deus. não sei porque é que confundi. Não, António Filipe eu creio que consegue ser o pior candidato, incluindo Manuel Vieira. Não vis para as presidenciais, não aproveites. Não, a questão, Também não. o que diz António Filipe nos debates, sobretudo sobre esta questão da Ucrânia, é ofensivo, acho eu, tenho direito a ofender, não é? É ofensivo, mas então não vamos lá. Eu tenho o direito a ofender-me com a revista The Economist também. há Como bocado é por disseste mais que evidente, não. eu Bom. não disse não tinhas o direito. Ninguém te disse que não tinha Disse, ele disse. Vão eu apanhar acho- para trás. Não. Só dissemos Tudo só que para não tocar, diz. Vago, vale para dois. Quando foi a questão da Rússia, eu acho que nós... Porque estas guerras, o que se passa em Gaza, o que se passa na Ucrânia e o que se passa em muitos outros sítios, alguns mais desregulados em termos políticos, como é o caso do Sudão, mas nestes casos não são necessariamente os povos. Eu sei que depois há estudos que dizem que os povos apoiam, só que esses estudos em contextos de guerra, em países que não se consegue lá entrar, vamos lá ver uma coisa, não são propriamente fiáveis. Portanto, nós não temos a garantia de que estes povos apoiem as decisões dos seus tiranos. E eu creio que no caso de Israel não se pode tanto utilizar essa expressão, mas andamos lá perto porque Netanyahu também não é um flor que se cheire, não é propriamente um líder conhecido pelo seu espírito democrático, humanista, enfim. E portanto eu tento não hostilizar povos que eu posso precisar deles daqui a uns meses.
e em que estes governos são decapitados, desaparecem da circulação e porque nós não andamos constantemente nestas guerras, não é? Quando eu digo guerras é em termos de boicote, não vai. Eu creio que o participante de Israel não vai para lá defender genocídios nem guerras. É uma canção. Não, desculpa. É muito fácil. Por exemplo, aconteceu com a Ucrânia também, quando a Ucrânia foi invadida, levou uma canção que acabou por ser acabou por ser vitoriosa e tudo porque foi uma votação política, percebes? Tipo, ou seja, não foi justo no sentido em que não era a melhor canção, pelo menos na minha opinião, mas acabou por ganhar. Mas tu estás contra então a mesma teoria da greve, que é incomodar o povo para que se revolte um pouco contra o seu próprio governo para tomar ação naquilo que está a provocar. Eu pelos vistos não me expliquei bem na questão da greve, mas eu não sei como é que me posso explicar melhor. O que eu vos disse foi que entendo que há protestos que ainda causam mais danos. Portanto, eu não estou a dizer que Sim, eu sei, mas o que estás a dizer é não vamos incomodar alguns que não têm culpa. Vamos lá protestar contra o pacote laboral sem incomodar ninguém. Não! Mas tu dizes não vamos incomodar pessoas que não têm culpa. Mas é assim que se faz com que os que estão em poder. Mas é assim que se faz com que os que têm poder mudem as suas pronto, mas o que eu estou a dizer é que há formas de protesto que ainda causam mais danos políticos em termos de legitimidade aos governos. Portanto, eu não estou a dizer, vamos protestar sem chatear ninguém. Não! Sim. O que os trabalhadores querem é chatear o governo. Portanto, se há formas de protesto que são mais duras politicamente para o governo e que nem lhes tiram um dia de salário, eu não vejo como é que isto pode ser criticável. Mas eu não sei. Achas incongruente ou não a Rússia estar fora? A questão é que, desde o início, que eu acho que esta hostilização dos povos não é dos seus líderes. Certo. Porque eu percebo o boicote a certos líderes. Mas como é que boicotas líderes sem... Porque esta hostilização dos povos não favorece nada a paz. Não favorece nada um espírito, porque esta hostilização acaba por ser depois factual, não é? As pessoas começam como se fôssemos nós, quer dizer, vamos lá ver, nós estivéssemos envolvidos em qualquer conflito e acabamos por estar, não é? Porque a Europa está, acabamos por ficar um bocado com as dores, dos nossos governantes, das coisas que são feitas ou daquilo que nos fazem outros países. Repara, o que acontece agora com os Estados Unidos é exatamente o mesmo. Porque é que estamos todos a querer virar as compras, deixar de comprar ao americano, comprar ao europeu? Não é? Há uma questão também estratégica, eu acho que é inteligente para nos protegermos a nós próprios, mas começa a haver uma guerra entre americanos e europeus. Mas como é que tu hostilizas um líder sem afetar o seu povo? Como é que tu fazes isso? Como é que o boicotas? Politicamente há várias formas, não é? Eu acho que Portugal não deve favorecer a passagem de armamento ou de outros que aconteceu no nosso território, neste caso na parte marítima. Acho que há questões políticas em que deve haver intervenção, não é? Okay. E que provavelmente causam muito mais danos, voltamos à questão dos danos, não é? Do que a porcaria de participar ou não num festival, que depois as pessoas depois entendem como mais ou menos político. Eu, em geral, e com isto termino, fui no caso da Rússia, ainda agora com esta questão dos Estados Unidos, que temos um presidente que está a virar os Estados Unidos contra a Europa e vice-versa, mantenho também essa posição, e no caso da Eurovisão também. Os povos não devem ser hostilizados porque não significa que representem aquilo que representam os seus governantes. E nós daqui a uns meses, daqui a uns anos, vamos precisar deles. Porque estes líderes, os países continuam e os povos também, os líderes vão à vida deles. Isso é certinho, de uma forma ou de outra, não é? Este fim de semana estive no Porto e agora lembro-me de uma história de há 2 anos no Porto. Sabem que eles chamam russo a 1000 folhas, não é? E um senhor disse, um amigo meu estava comigo, pediu um russo, e o senhor disse, não, agora nós chamamos-lhe Napoleão Extra, que é para não ofender ninguém. Mas sabes que a salada russa também mudou, e não gostamos. Isso lembra. A salada russa. Isso foi só na altura, depois voltou ou não? Como é que se chama? Não sei que a salada russa em muitos... Tiraram, sim, mudou, sim, na altura da invasão houve assim um boicote ao nome de salada russa, mas acho que isso é interessante. Lembro-me também da história do Congresso americano mudar o nome de French Fries para Freedom Fries quando a França foi contra a invasão do Iraque. Mas ainda se diz judeu, por exemplo. Um judeu. Há um bolo que é o judeu. Não conhecem? Ainda se diz judeu, é ótimo. Tipo, ainda deixam que esse gajo exista. É que se tu fizeres cortes meus aqui, vou dar perfeitamente para fazer. Este episódio tem tanto potencial. Bem, Maria Escarja. Eu ia dizer que deixa-me só dizer uma coisa. É muito curioso que tu aches que ou seja, impedir Israel de participar na Eurovisão seria um atentado ao povo israelita, quando, por exemplo, em 2000, Israel renegou os seus próprios concorrentes.
porque eles exibiram uma bandeira da Síria. Há um artigo muito interessante no Diário de quando Notícias. aquela senhora Eles exibiram parecia uma galinha. Eles exibiram, amava essa tinham uma música. bandeira da Síria na atuação e Israel renegou os próprios concorrentes. Mas é que eu não penso como o governo de Israel, essa é que é a grande Não, isso ainda diferença. bem. Então pronto. Isso ainda bem. Não, Mas repara, não, deixa-me, posso? Já falaste bastante neste tema, tá eu bem, também mas queria. estavas-me a dirigir a mim, por isso eu estava só a dizer. Sim. Parece os debates em que as pessoas não querem debater, ficam tipo, não, agora falo eu, depois falas tu. Então, Não, eu queria só. Há alguém que faz a choradinho para mim, vai lá, para eu me sentir a Clara. Desculpa. Olha Já o tempo, falou olha o tudo. tempo, basta olhar para o relógio. Eu já falo tudo, não disse nada. O Festival da Canção sempre foi político, desde a sua criação. O festival nasceu para unir a Europa de pós-guerra, sempre foi político. E teve vários exemplos ao longo dos anos de questões políticas, como canções sobre referendos, guerras, sobre as crises. a desfolhada. Sempre foi contra ditaduras. O Festival da Canção sempre foi político. Ou seja, estarmos a dizer que esta questão hoje, a participação de Israel ou não, e o boicote ao festival perante a participação de Israel, estamos a politizar o festival. Não estamos, sempre foi político. Desde sempre que é político, que nasceu de forma política. Eu comecei por dizer que se devia chamar Eurovisão da Política. Portanto, eu honestamente, por mim, punha-se também o boicote ao festival nas reivindicações da greve geral da manhã, porque Dava para tudo. isto irritou-me muito. No dia em que saiu a notícia sobre a participação de Israel, que se confirmava a participação de Israel e que a RTP se manteria no Festival da Canção, eu estava num concerto chamado Concerto por Gaza, ou um nome parecido com este, que foi gravado pela RTP, transmitido pela Antena 1, Antena 2 e Antena 3, ou seja, ao mesmo tempo que a RTP transformou um concerto num programa de televisão com angariação de fundos para Gaza, coisa à qual eu não me oponho, não é? Tipo, o objetivo daquele concerto tornou-se numa angariação de fundos para uma organização da ONU que trabalha, penso que com refugiados de Gaza. Ou seja, ao mesmo tempo que a RTP fazia, promovia, participava, apresentava, filmava e irá transmitir hoje, precisamente, esse concerto, está a compactuar com um concurso no qual Israel não é impedido de participar. E eu não percebo a dualidade de critérios, da RTP e na própria Eurovisão, porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia foi impedida de participar, e agora, não estou a dizer se sou contra ou não essa sanção à Rússia, a minha questão é, porquê é que se sanciona a Rússia e não se sanciona Israel? Qual é que é a diferença? É que, do meu ponto de vista, Israel é até um bocadinho mais grave, porque Israel está a cometer um genocídio. Tens razão, mas achas ou não que se deve sancionar? Porque tens razão, isso é incoerente, não é? Mas achas ou não que se deve sancionar? Acho. Pronto, tu és a favor de sancionar a Rússia. Eu sou a favor da Rússia não ter entrado no Festival da Eurovisão a concorrer ao lado do povo que estava a matar, da mesma forma que sou a favor de Israel, que está a assassinar um povo inteiro, não entrar também na Eurovisão. A Eurovisão é um festival político. E os outros países, e os países que estão a armar a Ucrânia, e os países que estão a apoiar o governo de Israel, deixa-me só acrescentar uma coisa. É que ainda por cima Israel no ano passado teve uma polémica brutal com o televoto. Suspeitas de fraude. A Eurovisão alterou o regulamento para prevenir que aconteçam coisas como o que Israel fez no ano passado. E nem assim Israel é sancionado. É que repara, não estamos só a falar da gravidade de Israel estar a cometer um genocídio. Estamos a falar do desrespeito de Israel pelas regras do próprio concurso onde lhe permitem participar. É que por esse ponto de vista mais vale deixarem entrar a Rússia também, não é? Se vamos entrar toda a gente, se vamos deixar entrar toda a gente, sim, e se não há sanções para ninguém, também não têm se culpa toda a do que gente... o Putin está a fazer. Exato. Mas eu acho certo, eu sei que tu o meu concordas com ponto é isso. completamente esse. Mas já que o fizeram para a Rússia, As sanções relativamente a dinheiro do Estado da Federação Russa e dos oligarcas, como é por mais evidente, não há nada aí a contestar. Hostilizar artistas, o povo, virá-lo contra nós, contra o Ocidente. A Rússia estava num caminho que era querer ser como nós, não é? Com algumas dúvidas. A Rússia ocidentalizou-se nos últimos 20 ou 30 anos, foi uma brutalidade, não é? Portanto, agora tem um chanfrado lá à frente, que é imperialista e que acha que vai ficar com tudo. E há cá quem acha que ele, por ter arsenal nuclear, nós temos que escalar. Agora tem muito há 300 anos que os russos são
Deslumbrados com querer, Pronto, mas- querer imitar a Europa. Pronto, mas desde o Yeltsin aquilo nunca mais parou. Desde o Pedro Grande. Putin mudou completamente. E o que é que acontece? Com isto, cria-se ali outra vez um muro. Não é? Por isso é que eu, repara, hostilizar o povo é que eu sou contra. Quer dizer, não é agora em matéria política ou de sanções económicas não causar danos. Sim, mas eu acho que não há dúvida que se houvesse algum tipo de coerência de decisão, eles não iam. Mas isso só prova uma coisa que eu acho que é relevante para todos os ativistas desta causa. A maioria dos povos europeus e a maioria das sociedades europeias não quer saber deste tema. Para eles não é importante Israel? e as pessoas não têm uma opinião. Eu acho que não é tanto não quererem saber. Não eu têm acho uma que opinião há negativa de há Israel o uma- suficiente para querer fazer alguma coisa sobre isso. Eu acho que se tem uma opinião negativa de Israel, Mas, há mas sempre ainda se tem há sempre, aquele pé atrás, sim. tendo em conta. Não, há sítios que não têm, Considerando. ponto. Mas as pessoas não querem saber de coisas que se passam no terceiro mundo, é horrível, mas é verdade. As pessoas não querem saber da Palestina, não querem saber do Sudão, não que querem deixa de saber da ser tema- República É verdade, Centro-Africana. Sim, quer sim, saber mas Espanha, quer saber que deixa- Itália, quer saber. que deixa de ser só para tema- dar dois exemplos. Que deixa de ser tema muito rápido e se Irlanda deixa, quer normaliza-se As e pessoas até estão banaliza-se. quase a querer deixar de saber da Ucrânia. Não, já não se fala da Custa Ucrânia. muito, Sim, não. custa muito dinheiro. Tens aquele programa Mas da continua a CNN haver- do Guerra Fria. sim, está lá continua a haver tudo- Sim, mas generais, ninguém- não sei mas, Olha que tem muita audiência, mas as pessoas não os querem. generais ficaram. As pessoas sim, infelizmente. politicamente não querem saber. Sim. Os governos não se sentem pressionados a apoiar a Ucrânia. Nunca sentiram por aí além. Foi sempre uma coisa mais simbólica do que outra coisa. E para a Palestina, então, porque também é mais complexo para as pessoas. Aí tu vais dizer às pessoas. Vais gastar X dinheiro em. Não, e que viram o 7 de outubro e a maneira como se reagiu ao 7 de outubro no Ocidente e ficaram tipo, estes gajos, que agressividade. De repente a agressividade de volta, é mais complexo do que a Ucrânia já é simples e mesmo assim há muita gente que coisa. Na Palestina é como o António Filipe dizia, isto é complexo. E quanto mais simples for, melhor. A Ucrânia é simples para as pessoas. Estavam ali sossegados, vieram outros senhores. Mesmo assim ainda há a coisa do... Há ali uns que falam russo e não sei o quê, que baralha as cabeças das pessoas. A Palestina é complicado. E não há essa... É complicado, mas a solução que António Filipe tem para a Ucrânia funcionava lá. Porque Sim, é pararem de lutar. é entregarem os territórios. Sim. Israel é mais forte. Pronto, morrer. Sim. Sim, é a ideia- solução do António Filipe É para a os mais Ucrânia. fortes ganham, tem entrega. Pronto. Sim, quando estou com uma dificuldade também não quero enfrentá-la, não é? Claro, quero Sentamos ir todos dormir. à mesa, eles chamam negociação, mas não é uma negociação, é só ir lá tratar-te a papelada, entregam os territórios todos e acaba-se a guerra. Eu tiro o meu chapéu, António Filipe é de facto um grande pacifista. É. As coisas depois não E são assim. pensador. Os pacifistas costumam ser assim, aliás. Foi. Acabam logo a guerra. O problema é... Os problemas são os outros todos, não é? Mas as guerras acabam todas em 3 tempos. O Lenin acabou logo a guerra, O por exemplo. Lenin não é Deu 1/3 do território da Rússia à Alemanha, aquele ficou uma selvageria durante 10 anos, mas acabou logo a guerra. Encontrou-se ali um consenso. Agora digo-te uma coisa, Armando-me aqui um bocadinho a Major-General das comentários das televisões. Eu estou muito preocupado com Zelensky, porque eu acho que o presidente norte-americano está-lhe a pôr a mira na testa. Esta ideia de que, e foi o que ele veio dizer, esta ideia de que Tem que haver eleições. não é só isso. Disse, ele ainda não leu, mas toda a gente à volta dele já leu e gostou. O que é que o Trump está a querer fazer? Está a querer dizer que Tens que gostar. quem quer manter a guerra é este. E a probabilidade com isto, alguém lhe tentar limpar o sarampo, nós temos Jonas Savimbi, por exemplo. A questão daí é que não há políticos na Ucrânia menos a favor da guerra, só há mais. Mas tu Ou podes... seja, se ele for substituído vai sempre ser por uma pessoa que ainda é mais a favor da guerra do que ele. Mesmo, não há mesmo. Certo, não, mas o problema é que tu terias a seguir a uma decapitação do poder ali, terias um processo que não era assim uma coisa linear. E tu já tiveste aqueles drones a chegarem só ao avião do Zelensky há uma semana ou duas, uma coisa relativamente preocupante. E Trump vir dizer isto, se o Trump continua nesta senda de dizer que quem quer a guerra é o Zelensky, até as pessoas à volta dele já não querem, que ele está a tentar vender essa ideia. Sim, mas não. Não sei se não está a dar... Olhem, uma coisa é certa e é consensual, pelo menos está toda a gente agradecida que os Estados Unidos não participam na Eurovisão. E com esta me fico e vamos mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Zé Pedro, vou começar por si. Olha, ainda bem que começas porque é muito rápido, eu não tenho nada. Como Pois. vocês, como sabem, estive numa azáfama, não consegui Manda preparar as pessoas à nada. greve.
Manda as pessoas à greve. Se assim o entenderem e como acho que têm razões para isso, façam então a greve. E oxalá, uma vez fazendo a greve, que ela tenha efeitos. Eu vou mandar as pessoas ouvir a atuação ao vivo de Fernando Tordo da Tourada, tanto para incluir o tema da greve e incluir o tema da Eurovisão. E acho que é por si só autojustificativo. Olha, uma ponte entre os dois assuntos. Para além de que é muito divertida a música. Eu também gosto muito dessa música. João Maria Joné. Eu vou mandar as pessoas a um podcast do Economist que precisa de subscrição. Então não podemos oferecer. Mas é só por 2,5€ por mês, não mata ninguém. E os podcasts valem muito a pena. Há um no fim de semana que se chama Checks and Balance, que é sobre os Estados Unidos. E há 2 semanas eles fizeram um que eu só ouvi esta semana. Basicamente, a correspondente deles em Nova York, a Charlotte Howard, é filha de um famoso autor e advogado americano chamado Philip Howard. Então o episódio de Thanksgiving foi uma conversa que ela nunca quis fazer, nunca quis entrevistar o pai, entre pai e filha, sobre os temas do pai. Os temas do pai são bem interessantes. Ele tem uns livros com bons títulos. O primeiro muito famoso é The Death of Common Sense, a morte do senso comum, mas também há o Vida Sem Advogados, de 2009, também é muito conhecido. No geral são livros sobre... E é uma obra sobre como o Estado está excessivamente complexificado e como precisa de, ele chama-lhes limpezas de primavera. E o podcast vale a pena, e consultar a obra do Philip Howard também. Eu não concordo com tudo o que ele escreve. Ele, aliás, assessorou a administração Trump no primeiro mandato, quando aquilo ainda tinha gente com algum tipo de neurónios funcionais. Mas nesta segunda já diz que isto é tudo um disparate. Portanto, ele não apoiou o Trump também, mas fica a recomendação. Maria Escaja. Eu tenho 3 recomendações. A primeira delas é isto, além da greve geral, mas que já recomendei na semana passada, mas volto a lembrar, e a juntarem-se às manifestações. A de Lisboa é às 14h30 no Rossio. Recomendo o concerto de Sal, que apresenta o seu novo álbum a dia 20 de dezembro penso que se chama A Capela, que é uma sala /bar ali em Alcântara, à qual eu ainda não fui. Recomendo também a apresentação da agenda feminista da UMAR, que é dia 19 de dezembro às 17h na sede da UMAR. Recomendo que vão e que adquiram, e que se não forem adquiram na mesma. E também os concertos de Carolina Durante, que é uma banda espanhola, dia 11 e 12 de dezembro, dia 11 em Lisboa, na Casa Capitão, e dia 12 no Porto, penso que no Hard Club. Muito obrigada, e obrigada aos nossos ouvintes e espectadores por nos terem ouvido e visto. Até para a semana. Adeus. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.